Olá, alunos e alunas! Nessa unidade, iremos conhecer um pouco mais sobre a parte física do computador, o hardware. Embora hoje em dia a palavra hardware já não seja incomum, vamos definir claramente o seu conceito. Hardware é a parte física ou tangível do computador. Pois então, para que o hardware do computador seja capaz de desempenhar as mais diversas funções, ele precisa de um conjunto de instruções que lhe diga o que deverá fazer. O software ou a parte não tangível do computador. Imagine que o hardware é um cérebro completamente vazio, sem memórias nem habilidades adquiridas. Agora imagine o seu cérebro dentro da sua cabeça. Ele entende um idioma, sabe realizar contas de aritmética simples com grande velocidade, possivelmente sabe como andar de bicicleta ou dirigir um carro. Todas essas habilidades são o software do hardware cérebro e foram instaladas durante a sua vida. Da mesma forma, o computador tem hardware e software. Há quem diga que quando a máquina trava, o software é a parte que a gente xinga e o hardware é a parte que a gente chuta. Mas por favor, nunca façam isso, é só uma piada. Componentes de hardware. Você se lembra da nossa metáfora do moedor? Pois então, vamos examinar cada uma das partes que compõem qualquer computador. Entrada, processamento e saída. As partes responsáveis pela entrada de dados em um sistema computacional são chamadas de dispositivos de entrada ou periféricos de entrada. Os exemplos mais simples em um computador são teclado e mouse. Veja que ambos os dispositivos permitem que as pessoas que operam o computador enviem dados para dentro dele. Por dados, entendem-se valores, palavras, frases, operações matemáticas e assim por diante. Além dos dados propriamente ditos, há também comandos que são enviados pelos dispositivos de entrada. Por exemplo, a posição na tela onde ocorreu o clique do mouse ou mesmo se a tecla Enter foi pressionada. Os comandos dizem ao computador quando e o que fazer com os dados que enviamos a ele. A próxima parte é a que faz o processamento dos dados. Ela é a mais complexa de todo o computador e é dividida em várias partes menores. Para simplificar, vamos falar do processamento resumidamente, pois não é a nossa intenção nos aprofundarmos demais neste momento. Como o maestro de uma orquestra, o processador, ou UCP, Unidade Central de Processamento, é o responsável por tudo que acontece no computador. Da mesma forma que um maestro em uma orquestra, ela não faz seu trabalho sozinha, mas comanda muitos outros músicos, ou melhor, componentes, com as mais variadas tarefas. Realizar operações lógicas e aritméticas, controlar unidades de entrada e saída, guardar dados temporariamente na memória RAM, executar instruções necessárias à partida do computador, que estão na memória ROM. Também para que a orquestra possa ser regida pelo maestro, precisamos de um palco, a placa-mãe ou motherboard. No Brasil, é muito comum as pessoas referirem-se à UCP como CPU, que é a versão inglesa dessa sigla, Central Processing Unit. Para que os dados possam ser processados pela UCP, eles precisam ficar guardados em um local onde ela possa acessá-los. Este local é chamado de memória RAM, Random Access Memory. Pense na RAM como uma lousa, onde podemos escrever e apagar coisas de acordo com a nossa necessidade. A grande diferença entre uma lousa e a RAM é que quando a energia elétrica cessa, esta é apagada e tudo que há nela é perdido. A OCP só pode processar dados que estejam na RAM. Além disso, as instruções de como processar os dados, ou software, também precisam estar na RAM. Finalmente, após os dados terem sido processados, a OCP irá guardá-los igualmente na RAM. Imagine, por exemplo, um processador de texto. Quando você quer digitar aquela carta caprichada para o namorado ou namorada, você carrega na RAM um programa de edição de texto. Enquanto você digita a carta no dispositivo de entrada, que é o teclado, você está guardando na memória RAM do computador aquele texto apaixonado. Quando você comete um erro de digitação, a OCP automaticamente corrige o texto, alterando na RAM a palavra grafada incorretamente. Essa operação é feita de acordo com o que o programa editor de texto define em seu dicionário interno. Obviamente, não custa lembrar a vocês que este nosso exemplo é uma versão extremamente simplificada do funcionamento de um computador. Antes de prosseguirmos, há um outro componente muito importante, que é a memória ROM. Nos PCs, ela também é chamada de BIOS, ou BIOS aportuguesando. A ROM, BIOS, instrui a UCP a carregar o sistema operacional, ou SO, para a RAM, entre outras funções.
O SO é o software mais importante do sistema computacional e será visto mais adiante. Vocês provavelmente já viram muitos anúncios de notebooks e smartphones. O modelo da UCP e a quantidade de memória RAM são normalmente a parte mais importante desses anúncios, além do preço, é claro. Então, quando você vê um anúncio, notebook, processador i3, 1.8 GHz, 4 GB RAM. A UCP do computador anunciado é do tipo Intel i3 e a quantidade disponível de memória RAM é de 4 GB. Há normalmente mais um dado nos anúncios, que veremos depois. Entretanto, vamos adiantar que 1.8 GHz é a velocidade de operação da UCP desta máquina. Quando você estava digitando aquela carta de amor, a UCP corrigiu os errinhos de grafia na tela do computador quase que imediatamente. A tela, ou monitor, é o dispositivo de saída, mais comum em um computador. Há também a impressora e as caixas de som. No caso dos smartphones, que no final de contas são computadores que cabem no nosso bolso, o dispositivo principal de entrada e de saída estão fundidos em um só, a tela de toque ou touchscreen. Note que, na verdade, há uma tela sensível ao toque, que é o dispositivo de entrada, colada sobre um monitor portátil, que é o dispositivo de saída. Como dispositivos de entrada em um smartphone, temos ainda um microfone, que é um dispositivo de entrada de som, e os sensores de inclinação e aceleração, que informam ao CP sobre o movimento e a inclinação do aparelho. E, é claro, também as câmeras fotográficas. Como dispositivos de saída, temos o alto-falante e um motor de vibração, que oferece uma resposta tátil ao usuário. Obviamente, dentro de um smartphone há uma UCP, memória RAM, ROM e muitos outros componentes. Bem, ainda falta falarmos de uma parte importante daquele nosso anúncio que deixamos de fora, propositalmente, mas que chegou a hora de encararmos. Notebook com processador i3 1.8 GHz, 4 GB de RAM, 1 TB de HD. Vamos falar sobre unidades de medida de memória no próximo módulo, não se preocupem. Por hora, basta sabermos que 4 GB é muito menos que 1 TB. Bom, então por que o nosso anúncio tem dois números relacionados à quantidade de memória? Acontece que o segundo número, que é via de regra sempre muito maior que o primeiro, é o tamanho do disco rígido, hard disk ou HD. Vocês lembram que falei que a memória RAM era apagada quando a energia elétrica acabava? A fim de contornar esse problema, os computadores têm unidades de armazenamento. No passado eram muito comuns os disquetes, mas esses estão extintos há bastante tempo. Foram substituídos pelos drives USB ou pendrives, cartões de memória e também a nuvem, que falaremos depois. Também no passado foram muito populares como armazenamento os drives de CD-ROM. Como na memória ROM, os CD-ROMs podem ser lidos, mas não podem ser gravados. Outros formatos de mídia ótica, hoje praticamente obsoletos, são o CD-R, que era gravado apenas uma vez, o CD-RW, que podia ser gravado e apagado muitas vezes, o DVD-ROM, o DVD-R e o DVD-RW. A principal unidade de armazenamento normalmente é um HD. Embora o SSD, que quer dizer Solid State Disk ou disco de estado sólido, esteja cada vez mais comum. Os HDs são componentes eletromecânicos, ou seja, possuem motores e discos que giram e cabeças de leitura que se movem para buscar os dados, mais ou menos como o antigo toca-discos. Os SSDs são a nova tendência. Eles são componentes do estado sólido, ou seja, não têm partes móveis. SSDs são muito mais rápidos que HDs, mas também mais caros. Eles têm uma durabilidade finita, como os HDs, mas a vida útil desses componentes tem aumentado mais e mais, conforme sua tecnologia evolui. De qualquer forma, os HDs ainda são comuns, e é bastante difundida a prática de se ter um HD de maior capacidade, porém lento, para guardarmos dados como fotos, músicas e textos, e um SSD de menor capacidade, porém mais rápido, para o sistema operacional e outros programas. Assim, o sistema operacional, como o Windows, por exemplo, é carregado mais rapidamente do SSD para a RAM, enquanto os dados, que normalmente ocupam menos espaço de armazenamento, podem ser carregados do HD. Conforme dissemos antes, ainda há os cartões de memória e os drives USB. Os pendrives, ou drives USB, são feitos de um tipo de memória chamada Flash Memory. Os cartões de memória mais comuns são os microSD, usados em smartphones, e os SD, usados em máquinas fotográficas profissionais. Seu funcionamento é semelhante ao dos pendrives, porém, eles necessitam de um leitor de cartões, enquanto os pendrives usam uma porta USB comum.
Similar à memória de um SSD, ainda que muito mais lenta, a memória flash pode ser escrita, apagada e reescrita muitas vezes. Agora é a hora de algum de vocês saltar e dizer: mas professor, as memórias flash não são a mesma coisa que a RAM, só que não se apagam quando falta energia? Por que não se usam memórias flash no lugar das memórias RAM tradicionais? Bem, basicamente porque as memórias flash são muito lentas quando comparadas às memórias RAM. Na verdade, essa tecnologia já existe e se chama Intel Optane, mas devido ao custo elevado, seu uso ainda é muito restrito. É importante observar que as unidades de armazenamento são consideradas dispositivos de entrada e saída, pois permitem tanto enviar dados para o computador quanto receber dados do mesmo. Bem, como eu havia prometido, vamos falar da tal da nuvem, também chamada de maneira mais chique de Cloud Computing. Eu vou ser dramático agora. Segurem-se nas suas cadeiras. A nuvem não existe. Calma, pessoal. O que eu quero dizer é que nuvem é só uma figura de linguagem. Esse termo surgiu a partir dos diagramas de rede de computadores. Vejam, no diagrama, a figura da nuvem representa a internet, ou seja, os dados irão trafegar através dela entre o computador A e o website B. Como isso vai acontecer, por quais caminhos os dados vão trafegar, não sabemos e isso não importa para nós, desde que funcione. Na prática, a nuvem nada mais é que um computador ou um conjunto de computadores, também conhecido como data center, que está em algum lugar do mundo e que guarda dados e programas que podemos acessar pela internet. Exemplos comerciais: Google Drive, Dropbox e Microsoft OneDrive. A comunicação do computador com a internet é feita por um dispositivo de entrada e saída ou periférico de comunicação, que é a placa de rede. As placas de rede possuem normalmente um conector do tipo RJ45 e também um rádio que se comunica com rede sem fio do tipo Wi-Fi. Bem, pessoal, não quero me estender demais. Nos vemos na próxima unidade. Um abraço.